Para a gente começar essa conversa, eu gostaria de saber dos participantes hoje, quem alguma vez na vida já teve contato com acupuntura. Vamos lá, gente. Então, eu tive contato. Foi uma vez só, tá? Acho que eu fiz 2 sessões, assim. Eu fui e eu sentia muita dor. Sério, muita dor. E daí esse foi um dos motivos por eu não ir mais, sabe? Porque eu sentia muita dor, assim. Na aplicação da agulha. Isso, em alguns pontos, né? Mas a minha mãe fazia, assim, direto. E às vezes eu acompanhava ela nas sessões, assim, e ela até dizia que era um pouco de frescura minha, assim, tipo, ai, não dói, é frescura tua, não sei o quê, tu é muito sensível. E aí eu fiz, eu acho que umas 2 vezes, e depois eu não acabei não indo mais, e também tive que vir para cá, para Porto Alegre, eu fazia no interior, né? E eu até acabei deixando meu conjuntinho de agulha lá, nem trouxe nem nada, e daí eu não procurei mais, sabe? Tá, perfeito. Vamos começar por aí, então. Então, vamos começar com o grande mito. A acupuntura dói? Essa é a pergunta que todos os meus pacientes fazem quando eles entram no consultório e é o que eu acho que muitas das pessoas se perguntam: nossa, meu Deus, eu não vou fazer uma técnica que eu vou causar sofrimento para o meu paciente, tá? Então, assim, vamos começar desmistificando o mito de que a acupuntura dói. Sim, tem pacientes que são mais sensíveis e que vão sentir de forma mais intensa o estímulo da agulha. A função da acupuntura, na verdade, o uso da agulha, ela precisa causar alguma sensação, ela precisa trazer sensação para o ponto de inserção, tá? Mas essa sensação, em princípio, ela não deve ser dolorida. Ela pode ser desconfortável no início, mas ela não deve ser dolorida. Se o paciente tem muita dor na inserção de agulha, como a Daniela falou, que ela foi 2 vezes e não aguentou a dor, cabe ao terapeuta, ao praticante, encontrar fórmulas diferentes de praticar o equilíbrio que a gente consegue trazer com a medicina tradicional chinesa, não só com a acupuntura com a agulha, através de outras técnicas. Ou técnicas mais suaves, ou de repente o uso de moxa. Porque quando a gente fala em acupuntura, a gente tem que pensar que a acupuntura ela é uma parte da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, assim como a nossa medicina, ela é uma medicina, né? Na nossa medicina nós temos diversas ferramentas. A gente tem a cirurgia, a gente tem a alopatia, o remédio, a gente vai ter a terapia manual. Então, assim, dentro da medicina chinesa nós também temos diversas ferramentas para tratar o equilíbrio do paciente. Então, a agulha, na verdade, é uma delas. Então, esse tipo de paciente que é mais sensível, que de repente está num momento, algo que está trazendo um desequilíbrio dele tão grande que a sensibilidade dele está exacerbada, esse paciente a gente pode tratar de forma diferente. Para quê? Para não ter isso, sabe? Que nem a Daniela ficou traumatizada, Deus livre, não vou mais. Né? Então, assim, esse é o primeiro mito: a acupuntura não dói. Se ela for aplicada com sensatez, ela não é para gerador, bem pelo contrário. Por que tu foi procurar a acupuntura, Daniela? Na verdade, eu fazia massagem, né? E aí eu tava com problema, eu tava com dor muscular, assim, eu reclamava muito, eu achava que era no ciático, sabe? E aí foi quando ela me ofereceu, mas ela usava muito a moxa em mim, assim, muito, muito mesmo. E aí foi quando ela me falou, ai, vamos fazer, tu vai ver que vai ajudar e tal. Só que teve uma vez que ela colocou a agulha assim próxima ao joelho, sabe? Que doeu muito, assim, muito mesmo. E eu acho que eu fiquei uma semana com a perna, assim, ó, com muita dor na perna. E aí eu não sei se era do processo ou se foi ela que fez, sabe? E aí tudo que eu dizia tá doendo, elas ficavam, ai não, porque tu é muito sensível, e acabavam não tirando a minha agulha. E aí eu meio que parei daí, assim, porque, poxa, sabe, eu não precisava ir lá pra passar dor, sabe? Com certeza. E aí eu não fui mais. Tá, com certeza. Eu vou dizer assim, ó, determinados pontos, de vez em quando, o paciente pode realmente sentir o desconforto, tá? E esse desconforto, ele pode durar depois do atendimento, mas geralmente esse desconforto vai durar ali, ó, 24 horas. Então, assim, a gente tem que sempre, uma das coisas
que eu tomo muito cuidado, que eu ensino muito para os meus alunos, é a gente escutar o paciente, e isso vale para qualquer medicina, para qualquer coisa. Nunca tenham pouco caso com o sintoma do paciente de vocês, sabe? Nunca é frescura. Nunca é frescura, se fosse o paciente não ia nos procurar. Pode acontecer alguns casos de desconforto, de vez em quando o paciente sai com uma manchinha roxa na pele, porque a gente acerta algum vasinho, né? Infelizmente, até hoje não inventaram acupunturista com visão de raio-x, de ecografia, assim, que a gente põe o olho no paciente e vê onde está passando todos os vasinhos, assim, para conseguir fugir de todos. Mas, assim, quando a técnica é aplicada de forma consciente, segura, quando a pessoa sabe o que está fazendo, esses desconfortos dificilmente vão durar mais do que 24 horas, tá? E sim, não é para sentir dor, né? Acho que você pegou um momento meio ruim, de repente seu, da terapeuta, não deu match. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Alguém já sentiu dor na acupuntura? Alguém tem medo de agulha? Fala, Natana. Natana já queria falar antes, fala. Eu queria falar justamente por causa disso, assim. Eu sempre tive muito medo de agulha, assim, de passar mal, de, tipo, pressão cair, pressão baixar, no caso, quando eu ia fazer exame de sangue ou vacina. E, enfim, tenho tratado isso na terapia e, enfim, né, respirações e tudo mais. E hoje em dia eu tô bem melhor em relação a isso. E aí, ano passado, eu acho, na verdade, assim, tive duas experiências. Uma foi quando eu não estava totalmente, assim, curada do meu trauma de agulha. E eu tinha um pai de um amigo que é acupunturista, certo? E ele fez no meu joelho, porque eu tinha muita dor no joelho na época, né? E aí ele fez, só que a minha pressão baixou, eu passei mal, e daí ele logo tirou, então meio que não deu para fazer, assim, sabe? Legal, né? Ele não me obrigou a continuar ali, até porque senão eu ia desmaiar, com certeza. Perfeito. E aí, ano passado, então, meus pais foram fazer acupuntura e eu também fui junto, porque eu tenho muita dor aqui no trapézio, né? Muita tensão. E fui fazer. E aí, avisei a terapeuta, né, que eu tinha esse problema com a agulha, mas que eu já estava muito melhor, a gente ia conversando e tal. Ela falou assim, não tem problema, tem vários pacientes que já passaram mal e tal. E ela colocou as agulhas e eu não passei mal, assim, fiquei tranquila, um pouquinho nervosa, mas não cuidei para não tensionar, né, a musculatura, porque senão ia doer. E, assim, foi uma sensação muito doida, porque eu sou uma pessoa muito sensitiva, assim. Então, eu meio que senti a energia do meu corpo, assim, sabe? Que lindo! Passar por todo o corpo, sabe? E aí, instantaneamente, assim, depois que ela tirou as agulhas, eu senti uma leveza muito grande no trapézio. Só que, no outro dia, eu já fiquei tensa de novo. Tá. Mas foi muito legal a experiência. Que legal. Então, assim, voltamos agora à função medo de agulhas. A gente tem que também colocar as coisas em perspectiva, né? Nós vivemos numa sociedade ocidental. Ou seja, qual é o contato que nós temos com agulha? O contato que nós temos com agulha não é um contato com um feedback positivo, né? Quando é que a gente tem contato com agulha? Quando a gente é criancinha, a gente toma vacina, é uma meleca, dói que é uma desgraça, né? Ou quando a gente tem que ir para o hospital, que daí é horrível, fica aquelas enfermeiras lá furungando os braços, as mãos da gente procurando acesso, aquele troço arde, dói, aquele acesso rompe, a gente fica com aquelas coleções de hematoma imensa, né? Ou quando a gente tem que fazer exame de sangue, que eles enfiam uma agulha que parece um cano, né? Parece um canudo do McDonald's, enfiado dentro do braço da pessoa. Daí, como é que a pessoa não vai ter trauma de agulha? Se esse é o único feedback, se esse é a única contato que ela tem com o que a gente diz que é uma agulha, né? Então, assim, ó, sim, essa é uma barreira que todo acupunturista tem que vencer. É convencer o seu paciente que a agulha que a gente usa no consultório não é a mesma agulha que você usa para fazer o exame de sangue. Não é a mesma agulha que você usa para fazer a vacina, porque por mais que
que a agulha da vacina pareça fininha, a gente tem que se dar conta que ela é furada no meio. Um pedaço de metal com furo no meio. Então, não pode ser muito fina, ela não pode ser extremamente fina, porque tem que passar um líquido lá dentro. Então, sim, ela é calibrosa quando comparada com as agulhas que a gente usa no tratamento da acupuntura. As agulhas que a gente usa no tratamento da acupuntura, elas são muito fininhas. Muito fininhas. Óbvio, existem graduações. Quando a gente vai numa loja comprar agulha para acupuntura, existem graduações, tanto do comprimento quanto da espessura dela. Tá? Então, assim, esse é um cuidado que é necessário para quem trabalha com acupuntura. Primeiro, você perguntar para o seu paciente: você tem medo de agulha? Eu vou contar uma história para vocês. Eu, na minha prática, já passei por essa situação de paciente desmaiar algumas vezes. Não foi nenhuma nem duas. Acontece, porque muitas vezes a pessoa, ela nem sabe que ela tem medo de agulha. Entendeu? Ela não sabe. Disseram para ela que a acupuntura é maravilhosa para tratar dor nas costas. Ela chega no consultório, não, toda valente, vem tratar dor nas costas. Você bota a agulha, a pessoa desmaia. Acontece. Exatamente por causa desse feedback muito ruim que nós temos com a agulha. Vem a memória. Nosso corpo tem memória. E a memória que o nosso corpo tem de agulha não é uma memória legal. A gente precisa desmontar essa memória e construir uma memória nova. E para isso nós tomamos o cuidado de usar as agulhas mais fininhas, mais delicadinhas possível com esse tipo de paciente. Esse é o tipo de paciente que a gente vai ter que começar com estímulos muito leves. Para quê? Para que aconteça que nem aconteceu com a Natana, quando tirou as agulhas, o que ela sentiu? Nossa, um alívio maravilhoso. Óbvio, no dia seguinte a dor voltou porque a gente tratou o local, a gente não tratou a causa. A causa dela, sei lá, podia ser que ela estivesse passando por um momento de estresse, podia ser que ela é estivadora, ela foi lá pro porto, botou um saco de 200 quilos de areia nas costas, não sei qual era o motivo da tua dor, entendeu? Mas o que acontece? Quando a gente trata também o paciente, a gente não vai tratar só o sintoma, a gente tem que descobrir a causa. Então, isso é uma das coisas que eu acho linda na acupuntura, porque a gente vai ir atrás não só daquele sintoma e resolver aquele sintoma, que nem a gente faz, geralmente faz na medicina ocidental. A gente trata a doença. Eu vou achar a doença, vou matar a doença, acabou. Morreu a doença, não interessa, o paciente morreu junto, mas a doença morreu. Né? É uma racionalidade diferente. A gente, na verdade, a gente não vai buscar matar a doença ou tratar o sintoma. A gente vai buscar botar o paciente em equilíbrio. No momento que ele está em equilíbrio, não tem espaço para a doença. Não tem espaço para o sintoma ruim, para uma queixa. Então, assim, óbvio, esse é um processo, ele leva tempo muitas vezes para o terapeuta e para o próprio paciente descobrir a causa. Mas sim, a gente precisa prestar atenção neste paciente que tem trauma. Falei para vocês, uma vez eu fui agulhar um rapaz, ele entrou, eu trabalhava na época numa clínica que atendia só convênio. Nessa época eu via mais ou menos uns 50, 60 pacientes por dia. Eu tinha 4 macas que eram ocupadas a cada meia hora. Então, a cada meia hora entravam 4 pacientes no biombinho lá, fazia uma avaliação rápida, conversava com o paciente, enfia agulha, conversava com o paciente, conta 20 minutinhos, beleza, beijo, tchau, até semana que vem. Né? Parece meio, nossa, que tratamento desumano. Mas, assim, a acupuntura, a gente consegue resultados muito bons com isso. Eu achava esse tipo de acupuntura muito ruim até eu ir para a China e ver que a coisa acontece exatamente assim lá. Mas então, eu estava atendendo esse rapaz, era um rapaz de 2 metros de altura, com uma dor no ombro, jogador de vôlei, e ele não falou nada sobre medo de agulha. Falou absolutamente nada. Ele chegou e disse: me disseram que é ótimo, preciso voltar, tem campeonato daqui a uma semana, então tu dá um jeito na dor no meu ombro. Como a clínica tá sempre cheia, deixei ele sentadinho na cadeira, ocupa uma maca menos, né? Deixei sentadinho na cadeira, botei uma agulha, 3 agulhas. Na 4ª agulha, gente, o menino começou a ficar gelado. Ele disse assim: ai meu Deus, eu acho que eu tô com medo. Ai, acho que eu tenho muito medo de agulha. Ele apagou. Ele apagou, sentado na cadeira, um menino de 2 metros de altura. Gente, eu não sou uma mulher baixinha, tá? Mas assim, eu sou magrelinha. Não tem força. Faz o quê com um homem de 2 metros de altura desmaiado na sua cadeira? O que a gente faz? Exatamente isso que aconteceu quando você foi a primeira vez. Tira as agulhas correndo. A sorte
é que eu trabalhava junto com um colega que era fisioterapeuta, que estava na sala do lado, eu gritei, chamei Marcelo, socorro. Marcelo veio, me ajudou a botar o menino no chão, levanta a perna. Tem um pontinho de ressuscitação, que a gente chama na acupuntura, que fica aqui debaixo do nariz. Eu enfiei a unha no narigão do rapaz lá, meu colega ajudou, levantou a perna, traz o aparelho de pressão. Beleza, 2 minutos, o menino estava de pé, de novo, tudo bem, recuperado. Senão você vai para casa. E assim, e ele voltou, gente. 2 dias depois ele voltou. Eu comecei com um tratamento diferente, comecei com ventosa, comecei com moxa. E até o final do tratamento ele já estava suportando a agulha. Tava tudo lindo, o ombro dele ficou ótimo e ele jogou o campeonato. Até hoje não sei se ele ganhou, porque ele nunca mais voltou. Então, significa que ele ficou bom, o que é legal, para vocês verem como tratamento de acupuntura, muitas vezes ele não é só tirei a dor agora. Tirei a dor e ela não voltou. E isso também me ensinou uma coisa, nunca mais trabalhe com a primeira sessão de um paciente, primeiro atendimento de um paciente com ele sentado, trabalhe sempre numa maca. Porque se acontecer isso, você não precisa gritar para o Marcelo. Porque nem todo mundo tem o Marcelo ao lado, né? Mas legal, obrigada por compartilhar com a gente. Já trouxe mais um insight sobre medo de agulha, sobre como isso necessariamente não é uma contraindicação para que o paciente faça acupuntura. Né? Isso vai muito da empatia, de você conseguir atingir o seu paciente, de você conseguir entrar em sintonia com o seu paciente, principalmente em gerar, em ter empatia, de você olhar e entender esse paciente. Sabe? E colocar realmente isso em perspectiva. Não, nós não temos uma experiência legal, a gente precisa construir essa experiência. A gente precisa contar isso para o paciente. Eu preciso contar isso para vocês, que quem sabe daqui uns dias vão ser meus colegas. Não tenham medo das agulhas. Elas são amigas. Perguntas? Querem que eu conte mais histórias horrorosas? Eu tenho várias. Fala. Não, era só para avisar que a Olga botou ali no chat se tu podia falar um pouquinho sobre a relação entre as ventosas e a acupuntura. Claro, claro. Eu amo ventosa terapia, eu uso muito com os meus pacientes. A ventosa terapia, ela como eu disse para vocês, assim como a agulha é uma ferramenta que a gente usa para tratar o equilíbrio do paciente, assim é a ventosa. Eu não sei qual é a experiência de vocês com ventosa, mas a ventosa terapia, ela é baseada no vácuo feito dentro de um recipiente e colocado sobre determinados pontos que precisam ser estimulados, ou dispersados, ou tonificados. Se usa muito aqui no Ocidente, o pessoal da massoterapia usa muito ventosa. Porque a ventosa é uma técnica fantástica para fazer exatamente essa, digamos assim, esse descolamento, essa massagem facial, né, em toda essa região que fica abaixo da pele, que na medicina chinesa a gente chama de Kou-Li, que é a região que fica entre a pele e os músculos lá embaixo. Tá? O Kou-Li é um pouco mais abrangente do que isso, mas, digamos assim, a ventosa, ela é capaz desta sucção que é feita na pele através do vácuo em um recipiente colocado e grudado na pele, melhorar a circulação que passa nessa região entre a pele e os músculos. Ela faz se a gente colocar um óleo, fizer um vácuo leve, a gente é capaz de deslizar, fazendo o quê? Esse levantamento da pele. Isso causa um descolamento facial, que é muito feito em técnicas de massoterapia com a mão, a gente usa isso com as ventosas. E dentro da medicina chinesa, em determinados sítios, ela pode ajudar a trazer circulação de sangue, circulação de qi. Eu não sei se vocês lembram que a gente falou um pouco sobre essa energia. Eu não sei se energia é um bom termo, porque até agora não existe um termo real para a gente conseguir traduzir o que é qi.
mas digamos assim, esse spark fisiológico, essa capacidade do nosso corpo de se defender, de manter o seu metabolismo. Ai, Luna, por favor, desculpa, gente. Né? Isso é ti. É o que nos mantém vivos, é o que mantém a nossa fisiologia em dia, é o que mantém o nosso corpo funcionando. Então, quando a gente estuda medicina chinesa, a gente vai ver que tem determinadas partes do nosso corpo que são mais ricas, que são mais capazes de trazer mais qi ou de dispersar o excesso desse qi que pode estar em alguma parte do corpo. Então, ela é uma ferramenta extremamente valiosa. Muitas vezes eu uso a ventosa, inclusive, junto com a agulha. Às vezes eu posiciono a agulha nesses pontos e eu vejo que o estímulo com a agulha ele vai ser fraco. Esse paciente precisa de mais estímulo. Nesses pacientes, eu coloco a ventosa, inclusive, em cima da agulha, sabe? É uma técnica super legal. E, assim, a ventosa, quando a gente olha, ela parece uma delícia. Mas ela, assim como a agulha, ela também causa um certo desconforto. Quem já fez ventosa terapia aqui? Eu já fiz, é muito bom. É gostoso, né? Mas não fica umas manchas roxas? Fica por muito tempo. Fica, né? E dependendo do estímulo que a gente precisa, inclusive quando a gente coloca, ela é um pouquinho desconfortável, mas eu garanto para vocês que é um desconforto. A gente explica isso para o paciente: olha, pode ser na hora que a gente coloque, você vai sentir um certo desconforto, principalmente quando a gente coloca em zonas onde tem um excesso muito grande de algo contido ali, que tá pressionado, sabe? Que tá estagnado. Quando a gente coloca, pode ser que o paciente sente um pouco de desconforto, daí a gente avisa: você vai sentir um pouco de desconforto, você vai ficar com uma manchinha roxa que vai durar aí, muitas vezes, de 7 a 10 dias, né? Mas o resultado, gente, é incrível. É incrível. Né? Então, assim, e é uma técnica que o pessoal aqui eu acho que está mais adaptado a ver, assim, o pessoal da massoterapia usa muito, muito, muito. Eu acho super legal. Aliás, sou eu que dou a cadeira de ventosa na escola lá do Rafa. Tem umas fotos lindas, assim, esses dias eu fiz uns slides bem lindos, assim, do Justin Bieber saindo da praia, assim, todo marcado no peito, assim, de ventosa, de cima a baixo, assim. Eu disse: meu Deus do céu, que pecado, aquele menino lindo desse jeito, cheio de marquinha de ventosa. Mas eu particularmente acho lindo, acho sexy pra caramba a marca de ventosa. Mas eu sou meio piradinha, então não dá bola. Mas alguma dúvida sobre ventosa? E assim, né, gente, a gente tem que cuidar também, né? Porque o que eu vejo, tá? Agora vamos falar em termos práticos de formação, tá? Eu vejo muito cursinho de ventosa online. Tá, eu vejo muito cursinho de ventosa dado por pessoas que não têm a menor noção do que estão fazendo. Então, assim, a ventosa é legal, mas não quer dizer que ela é inócua, tá? Ela pode ser perigosa. Então, assim, ó, é uma técnica que ela tem que ser aplicada também com muita responsabilidade. Existe contraindicações para o uso de ventosa, tá? A gente tem que cuidar do uso de ventosa em mulher grávida, a gente tem que cuidar do uso de ventosa em lesões de pele, a gente tem que cuidar do uso de ventosa em pacientes que têm problemas de coagulação sanguínea, tá? Então, assim, ó, não é uma técnica para qualquer um. Apesar dela parecer ridiculamente fácil, ainda mais com as ventosas modernas, que são uns copinhos de acrílico com uma pistolinha que a gente puxa e faz vácuo, extremamente fácil. Qualquer criança de 4, 5 anos consegue fazer esse troço. Tá? Então, assim, apesar dela parecer uma técnica muito simples, ela é uma técnica que tem que ser aplicada com muita responsabilidade. Tá? Então, assim, ó, cuidem, porque é uma técnica de livre acesso, tipo, qualquer um pode fazer um curso de ventosa, necessariamente não precisa estar numa graduação da área da saúde, tá? Então, assim, ó, cuidem o curso que vocês vão fazer, tá? Não usem de forma deliberada. E se vocês forem fazer com algum profissional, perguntem qual é a formação desse profissional. Se vocês forem indicar para algum amigo, para um familiar, sabe, tomem esse cuidado. É que a gente fala assim, parece tudo lindo, tudo maravilhoso, mas assim, sim, pode dar ruim, tá? Cuidado. Fala, Luísa. A Luísa levantou a mão. Oi. Fala aí. Fala, minha linda. Eu tava ligando o microfone. Olha só, tu falou agora sobre a importância, né, de uma formação adequada, enfim. Tu teria indicações, por exemplo, alguém quer fazer uma formação em ventosa ou em acupuntura, enfim,
Tu teria indicações de onde, lugares legais, assim, que oferecem uma formação boa? Eu vai fazer lá na minha escola, vai ser minha aluna, vai tu fazer faz. pós-graduação em Legal. acupuntura, aprender tudo direitinho, da base, como é que faz, com sentido, né? Mas assim, eu sei que tem cursos livres, tá? Eu até posso depois, depois eu deixo meu telefone, eu vou botar meu telefone aqui para vocês, tá? Vocês podem me chamar, eu não vou fazer indicações aqui, acho que fica até meio, né? Sei lá. Mas assim, vocês podem me chamar. Eu de cabeça, assim, eu não lembro de ninguém que esteja com cursos agora, que eu confie, assim, que esteja com cursos agora livres, que não seja dentro das pós-graduações. Mas o meu conselho vai ser sempre: venham fazer uma pós-graduação legal, venham aprender acupuntura, para poder usar a ventosa com a base da medicina chinesa. Eu acho uma experiência muito mais rica, tanto para o terapeuta quanto para o seu paciente. Tá? Mas, óbvio, dependendo da sua área, você pode fazer um curso de ventosa livre e eu posso pensar em alguém legal para te indicar, se tu tiver interesse. Só não vou me lembrar agora de cabeça. Eu vou botar meu telefone aí. Gente, vocês podem me chamar por WhatsApp depois, se tiverem alguma dúvida, né? Tá lá, botei. Fala, Rafael. Olá, tudo bem? Não, já puxando o assunto nessa questão da formação, queria que tu comentasse um pouquinho sobre a formação de acupunturista. Para tu ser um acupunturista, tu tem que ser um profissional, por exemplo, formado já na área da saúde, ou, por exemplo, se eu sou estudante já no estágio, assim, mais no final da minha formação, se eu já posso começar a frequentar uma pós-graduação, e se essa minha pós-graduação em acupuntura, ela vai me ensinar, assim, só a aplicar acupuntura mesmo, um negócio mais bem de base, assim, para iniciar o teu trabalho, e se essas formações mais técnicas, por exemplo, de ventosas, de moxa, de auriculoterapia, elas já estão inseridas dentro da pós-graduação. Tá, então vamos por partes, tá? Vamos falar um pouco sobre como funciona a formação de um profissional de acupuntura no Brasil hoje. Eu digo hoje porque eu acredito que muitas coisas devem mudar em um futuro próximo, tá? Quer dizer, eu não sei, porque esse futuro próximo a gente está esperando há mais de 10 anos, então eu de verdade não sei como será o futuro da profissão acupunturista daqui para frente, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês? Hoje no Brasil nós temos 2 tipos de formação de acupunturistas. Nós temos uma formação que é de curso livre, onde qualquer pessoa pode fazer o curso de acupuntura. Qualquer pessoa que tenha, eu acredito que eles devem exigir o ensino médio completo, tá? Seria como um curso profissionalizante, digamos assim, tá? Então, assim, ele é aberto ao grande público. Essa é uma das opções. A outra opção são os cursos de pós-graduação. Os cursos de pós-graduação geralmente estão vinculados a universidades da área da saúde, tá? Porém, isso não é uma regra. Eu já tive alunos que eram da formação da área de... Ele era formado em letras. E ele foi fazer pós-graduação em acupuntura. Então, isso vai depender muito da escola e da universidade em que esse curso está sendo oferecido. O que eu quero dizer para vocês é que hoje a profissão de acupuntura ela é uma profissão legalizada. Ela é uma profissão legal. O acupunturista, ele não faz... O acupunturista formado tanto no curso livre quanto no curso de pós-graduação, ele não faz... ele não é uma atividade ilegal, uma atividade médica ilegal. Tá? Existe uma discussão muito grande, vocês já devem ter ouvido falar sobre o ato médico, sobre um movimento que pretende fazer com que a acupuntura seja uma especialização exclusiva da medicina. Mas isso nunca foi aprovado, isso está há muitos anos sendo discutido dentro do Congresso. Existe uma outra discussão dentro do Congresso de fazer com que o curso de pós-graduação em acupuntura seja exclusivo para os profissionais da área da saúde. Isso ainda não está valendo.
Existe ainda uma outra discussão de se fazer com que o curso de acupuntura vire um curso de graduação. Existe discussão de que o acupunturista necessitaria de uma licença de trabalho, assim como o médico tem, o fisioterapeuta tem a carteirinha do CREFIT, o médico tem do COREM. Ainda não existe um conselho que regulamente a atividade da acupuntura, tá? Então, hoje, sim, bem dizer, qualquer pessoa que tem o 2º grau completo pode fazer o curso de acupuntura, tá? Quanto a essas técnicas que vêm, que na verdade elas não são coadjuvantes, elas são técnicas dentro da medicina tradicional chinesa, como eu falei para vocês. Na verdade, assim, o meu sonho dourado, eu vou falar para vocês pessoalmente, tá? O meu sonho dourado é que um dia a medicina tradicional chinesa vire um curso de graduação. Um curso de 4 a 6 anos, onde o aluno vá todos os dias e ele aprenda do beabá da medicina tradicional chinesa até a formação de um médico tradicional chinês. Porque eu realmente acho que as pós-graduações hoje, elas levam, em média, 2 anos, num esquema de um fim de semana por mês de aula. Eu, sinceramente, acho que para ensinar medicina é muito pouco, né? Então, assim, eu sou a prof chata que manda os alunos estudar e eu digo para eles, é pouco, vocês vão precisar de muito mais. Quando vocês saírem daqui, vocês vão olhar para o paciente, para a agulha, vocês não vão saber o que fazer. Então, tem que estudar. Tá? Então, já que eu tava, me perdi, viu? Eu começo a colocar a minha opinião pessoal. Eu me perdi, eu sei que tava no 2. Mas, enfim, hoje você faz esse curso de pós... sobre se está... E dentro desses 2 anos, sim, existem, por exemplo, na universidade onde eu dou aula de pós-graduação, existem módulos específicos que são, inclusive, ofertados para alunos fora da graduação. Na escola em que eu dou aula, esses cursos que estão dentro do currículo da pós-graduação, eles são ofertados para profissionais de fora, para quem gostaria de fazer o curso de formação só em ventosa terapia, só em auriculoterapia, só em crânioterapia, que também é uma outra especialidade da acupuntura que usa pontos e áreas específicas no crânio para tratamento tipo sistêmico. E, se não me engano, eu acho que o curso de estética, de acupuntura estética, ele aparece como um curso livre, que você pode fazer fora da graduação. Respondeu, Rafael, esqueci de alguma coisa, a tua pergunta era longa e eu me perco de vez em quando falando, desculpa. Não, era isso mesmo. Obrigado. E aí, ninguém quer saber mais nada de acupuntura? Não acredito. Eu tenho mais perguntas, né? Pergunta, é para isso que eu tô aqui. Não quero furar a fila aí. Por aí, fala. Então, Débora, nosso último evento, tu falou bastante sobre acupuntura e na saúde da mulher. Isso, ai, sim, meu dodói! Isso, que é uma especialidade tua e que eu acho que tu vem trabalhando bastante com isso. Sim. E aí eu gostaria de saber, assim, quanto às queixas, por exemplo, das mulheres, o que tu mais costuma tratar dentro do ambulatório, né? Quais são as patologias mais frequentes, quais as principais queixas e como é que essas mulheres, assim, resolvem, assim, eu vou fazer acupuntura para tal coisa. Ou elas vão sabendo já com uma indicação, por exemplo, uma indicação médica, ou como é que elas sabem da acupuntura para tratar algum problema pélvico, alguma coisa relacionada, assim, à saúde da mulher. Perfeito, amei tua pergunta. Olha só, não vamos contar, mas a gente combinou antes, né? Se eu tivesse teu contato, eu ia ter combinado contigo antes. Olha, me pergunta sobre a saúde da mulher. Eu tô louca para falar sobre isso. Pois então, para quem não estava no último encontro, eu falei um pouco sobre a vida da mulher na atualidade, né? Eu falei um pouco sobre como nós mulheres somos diferentes dos homens, como os homens são diferentes de nós mulheres, né? E eu tô falando isso em termos de natureza do feminino e do masculino, tá? Eu não tô dizendo que isso é uma regra, mas eu vou dizer para vocês assim que no geral
a natureza do feminino, ela é uma natureza mais acolhedora, é uma natureza mais yin, é uma natureza que nos traz mais a uma calma, ao cuidado, né, ao recolhimento. E hoje em dia, nenhuma mulher, eu não vou dizer nenhuma, mas a grande maioria das mulheres hoje vive muito contra a sua natureza, né? Eu tô falando assim por vocês, olha aí, vocês estão aqui, olha quanta mulher tem na turma aí hoje, né? Vocês estão aqui, 6h30, quase 7 horas, gastando a moringa, estudando, se informando, para se formar, para ser um bom profissional, porque assim, né, a gente já sai meio que em desvantagem por ser mulher, né? Então a gente tem que, ó, correr atrás da máquina. Então a gente tem que ser inteligente, a gente tem que se formar, a gente tem que ser bom profissional, e daí nesse meio tempo, a gente ainda precisa casar, a gente precisa ter filho, a gente precisa ser bem-sucedido, a gente precisa ser magra, a gente precisa malhar, sabe? A gente precisa saber cozinhar, a gente precisa cuidar do marido, a gente precisa tratar do filho. Gente, é tanto compromisso hoje em cima da vida de uma mulher, que cada vez mais a gente está se distanciando da nossa natureza e isso gera desequilíbrio. E como eu falei para vocês, uma das funções da medicina tradicional chinesa, uma das funções da acupuntura é trazer equilíbrio. E o que gera doença é desequilíbrio, o que significa que hoje as mulheres estão muito doentes. E eu digo isso para vocês, assim, ó, observando de camarote, porque eu tenho um consultório cheio. E a grande maioria das minhas pacientes passam exatamente por essa situação de estarem cada vez mais distantes da sua natureza. E esse distanciamento da sua natureza consome a sua natureza. E o que a gente tem de mais feminino, o que a gente tem de mais yin, o que a gente tem de mais característico enquanto feminino é o nosso útero. É a nossa função de reprodução, é a nossa função de produção de uma nova vida, de acolhimento dessa vida, de tratamento e cuidado dessa vida. Então, quando a gente vive essa vida doida, a gente consome isso de algum lugar. E geralmente a gente vai consumir isso do nosso feminino. Então, tu me perguntou o que eu tenho de mais procura no meu consultório hoje. Eu trato muito menina jovem com problemas muito sérios de períodos menstruais muito loucos, de ciclos menstruais muito anárquicos, ou hemorrágicos, ou falta de menstruação, ou desconforto absurdo durante o período pré-menstrual ou menstrual. Entre as jovens hoje, o que eu mais trato são disfunções menstruais. Entre as mulheres que estão são um pouquinho mais velhas, que estão lá entre seus 30 e 40 anos de idade, eu trato muito mulheres com problemas de fertilidade, com problemas sérios de dificuldades para engravidar devido a doença no sistema reprodutor feminino, como endometrioses, miomas, ovários policísticos. Eu tô falando aqui, eu vejo várias cabecinhas assim, sabe? Tipo, pois é... eu sempre que eu falo sobre isso, e quando eu falo numa sala que tem muitas mulheres, a identificação é quase que instantânea, assim, sabe? Porque, sim, a gente sabe que a gente passa por isso. E, além disso, a gente tem uma vida hoje que nos leva a adoecer, a gente se alimenta muito mal, a gente se estressa demais, né? A gente assume compromissos demais. Gente, meu cachorro não para de chorar, o que será que aconteceu? Então, assim, sim, essas são as disfunções que eu pego no meu consultório, geralmente elas são estratificadas pela idade, né? E daí depois eu já pego pacientes já numa idade um pouco mais avançada que estão entrando com aqueles sintomas de climatério, né? Que não é algo que está sendo natural, que era algo que era para ser extremamente natural, que é a entrada da menopausa. As mulheres hoje têm sofrido muito com isso, apesar de toda a informação, de toda, né, a medicina tá aí. N motivos, muitas porque não querem entrar na menopausa, porque não tiveram filhos ainda, porque esperaram todo esse processo doido de formar, ter carreira, conhecer a Europa, comprar o próprio apartamento, carro do ano, o sucesso, blá, blá, blá. Quando elas se dão conta, elas estão com 45 anos, elas já estão entrando no climatério, elas querem ter filhos. Né? Então, assim, geralmente
como eu falei para vocês, é estratificado super por idade, assim, as disfunções que chegam no meu consultório. Como que elas chegam no meu consultório? Gente, elas chegam no meu consultório depois que elas já passaram por tudo. Principalmente as tentantes. Mulher que está tentando engravidar, ela chega no meu consultório depois que ela já passou pela gineco. Uma não, né? Que ela já passou por umas 3 ou 4, que ela já foi no médico especialista, que não sei o quê, e o médico disse para ela, olha só, agora é só fertilização, não tem mais o que fazer contigo, vamos fazer uma fertilização in vitro. Aí ela, não, eu não quero, eu quero que seja uma concepção natural, eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso, é um absurdo, onde é que eu vou tirar dinheiro para pagar uma FIV? Pode ser que não funcione, geralmente não funciona na primeira, na segunda, na terceira, então a mulher já começa a ficar apavorada, né? E daí alguém diz para ela, tu já tentou acupuntura? Nunca ouvi falar sobre isso, né? Então, sim, geralmente é porque alguém viu, ou ela viu um post no Facebook, ou no Instagram, porque a mulher, quando ela chega neste ponto, ela vai procurar tudo, gente, sabe? Porque ela já tá numa situação em que, assim, tá valendo tudo. Então, ela vai pesquisar, em algum momento nessa pesquisa no Google, ela vai encontrar, ela vai dar de cara com a acupuntura. Então, geralmente, assim, essa mulher vem assim. Tirando isso, por exemplo, eu trabalho muito gravidinhas, então, assim, eu recebo muita indicação de obstetras, né, para tratamento de mulheres que têm desconforto na gestação, dor lombar, náusea, azia, né, desconfortos ginecológicos mesmo, sabe? Tipo, candidíases de repetição, que daí o que acontece? A mulher nessa fase da vida não pode tomar remédio. Né? O que faz com uma mulher que não pode tomar remédio? A gente manda para acupuntura. Então, sim, as grávidas, elas vêm muito de indicação médica, muito mesmo. Agora, as outras mulheres, dificilmente uma ginecologista me manda pacientes. Geralmente elas vêm porque ou elas conhecem alguém que já tratou e melhorou, ou elas encontraram uma rede social, né? Ou a vizinha falou. Mas sim, e isso eu fico meio triste, sim, porque eu não sei se é por falta de conhecimento da classe médica, dos benefícios que a acupuntura pode trazer para a vida dessa mulher. Eu não sei se é uma rixa entre classes. Eu não sei. Eu, de verdade, eu não posso falar de algo que eu não sei, né? Algo que eu vejo no cotidiano, né? Sim, pode, deve fazer acupuntura em grávida. Eu amo tratar grávidas. Quando eu trato as tentantes, as mulheres que tentam engravidar, quando elas conseguem engravidar, elas são acompanhadas por mim a gestação inteira. Desde a concepção até o parto, até não falei indução de parto, porque a acupuntura não induz parto, tá? Mas a ação facilitadora da acupuntura para um parto natural, sem dor, sem estresse, para uma gravidez, aonde a cuca da mulher vai estar no lugar, onde a gente vai evitar todos os desconfortos que são naturais da gestação, que na verdade eles não são patológicos, eles são naturais. O que a gente tenta fazer é botar essa mulher em equilíbrio para que esses desconfortos passem desapercebidos. Mas sim, a acupuntura em grávida é top. Veganismo e disfunções sexuais também envolve o quê? Vaginismo e disfunções também envolve. Tratamento de acupuntura para disfunção sexual e vaginismo? Super! Funciona super. O que é difícil? É o paciente chegar na gente. Porque, assim, as disfunções sexuais geralmente são tratadas no homem. Dificilmente um homem vai bater no meu consultório e dizer que tem uma disfunção sexual. As disfunções sexuais que eu tratei em homens, quando eu falei para vocês que eu trabalhava nesse consultório, elas vieram depois de muito tempo de tratamento. Um dia, conversando, ele, pois é, descobri que a acupuntura é bom para tudo. Eu ando meio cansado, minha mulher anda meio reclamando. Será que esse troço pode ajudar, me dar um vigor? Mas ele jamais vai chegar e me dizer assim, oi, eu sou impotente, eu vim tratar impotência sexual. Principalmente se for uma acupunturista mulher, isso não vai acontecer nunca. Eu vou dizer, isso é muito raro. Nunca não, a gente não fala nunca, né? Mas é raro. Mas sim, funciona muito para o vaginismo também. Funciona muito, que é uma disfunção que, nossa, acaba com a vida da mulher, né? E sim, a acupuntura ajuda pra caramba. Como eu falei, toda doença, ela vem de um desequilíbrio. Então, assim, qualquer doença, se o acupunturista for capaz de descobrir o desequilíbrio desse paciente, eu não vou dizer que a gente vai curar. Muitas vezes tem disfunções que elas já estão no yin, que elas já estão na matéria.
né? Por exemplo, assim, a acupuntura não vai curar câncer depois que ele tá lá. Mas pode ser que um tratamento preventivo possa auxiliar aquelas pessoas que têm históricos na família, que levam uma vida muito irregular, de repente, ele entrar na acupuntura e a gente dizer para ele como se alimentar melhor, como levar uma vida mais saudável, tratar o psique dele, tratar esse equilíbrio dentro do corpo dele, pode fazer com que ele nunca gere um câncer, né? Então, assim, sim, dá para tratar. Dá para tratar tudo com a acupuntura. Queria saber se tu pode fazer, se chega uma pessoa com duas queixas completamente opostas, assim, tipo, tô com dor no joelho e tenho azia. Tu pode fazer na mesma sessão as duas? Sim. Super sinto, sabe por quê? Porque muito provavelmente essa dor no ombro dela tem a ver com essa azia. Geralmente os desequilíbrios que o paciente apresenta, tanto que é muito estranho, o paciente quando entra, por exemplo, o paciente entra no meu consultório porque tá com uma dor no ombro, no joelho, e daí daqui a pouco eu pergunto pra ele, você faz cocô? Olha pra mim, oi? O que tu quer saber do meu intestino? Eu vim aqui tratar o meu ombro. Porque geralmente essas coisas estão interconectadas, sabe? Então, assim, ó, o funcionamento geral do corpo, o equilíbrio geral do corpo é que traz o desconforto, o sintoma. Óbvio, vai ter o dia que o cara tá com dor no ombro, porque ele bateu o ombro na quina da porta. Não tem nada a ver com ele estar constipado, né? Então, assim, isso, óbvio, vai da avaliação do paciente. Mas aquele cara que chega que diz que tem uma dor crônica no ombro, não sei quanto tempo, e daí tu começa a perguntar, mas você tem desconforto no estômago? Tenho. Você tem constipação? Bah, tenho. Faz cocô só a cada 3 dias. Mas como é que é o seu xixi? Mas como é que você dorme? Não sei o quê. E a gente vai montando um quebra-cabeça com todos esses sintomas que o paciente vai trazendo pra gente, por mais besta que pareça para o paciente, para nós, terapeutas. Quando a gente começa a montar esse quebra-cabeça, cara, começa tudo a fazer sentido. É super bonito isso. É super bonito. Aí, de vez em quando, a gente se dá conta que o cara tá com dor no ombro, que ele não faz cocô. E daí eu não vou tratar nenhum ponto do ombro dele. Eu vou tratar, sei lá, um ponto lá no joelho, lá na perna, lá na mão. Que é um ponto que vai desestagnar esse canal do intestino que passa aqui. E daí o cara vai fazer cocô e a dor do ombro passa. É muito doido. Adorei tua pergunta. Faz todo sentido, a gente trata tudo. Entendeu? Quando o cara entra na acupuntura, ele não entra para tratar um ombro. Ele entra para buscar o equilíbrio. Passar a dor no ombro vai ser uma consequência. Passar a gastrite vai ser uma consequência. Gente, eu preciso muito ir embora. Eu queria muito ficar com vocês o resto da noite conversando sobre acupuntura. Eu vou dizer que eu preparei uns slides, não deu tempo nem de mostrar. Mas muito obrigada, Débora, mesmo, por aceitar nosso convite. Gente, eu deixei o número do meu telefone aí no chat. Vocês fiquem super à vontade. A gente pode depois, Amanda, Camila, se vocês quiserem, a gente pode marcar um novo encontro. Vocês podem escolher um tema. A gente pode falar sobre algum tema que seja de interesse de vocês. Tá? Me avisem só com uma certa antecedência. Minha agenda é meio... né? Sim. Mas eu dou um jeito. Para falar de acupuntura, eu sempre dou um jeito. Eu amo, eu adoro. Então, assim, espero que tenha tocado o coraçãozinho de vocês, que qualquer dia desses a gente se encontre aí num curso, vocês formando, quem sabe vocês, meus alunos, algum dia. Vai ser um prazer. Certo, muito obrigada. E pode ficar à vontade para sair para o teu próximo compromisso. Então tá. Beijo, gente. Não deixa. Tchau. Beijo. Tchau.